convidado hoje aqui no Jornal 96 é o Ivênio Hermes, né? Grande pesquisador. Ele que é o coordenador do Observatório da Violência Letal no Rio Grande do Norte. Faz parte do Óbvio, esse instituto que contabiliza os crimes contra a vida no estado. E nós já temos aí registrados mais de 2.000 homicídios no Rio Grande do Norte. Já passamos essa barreira. Bom dia, Ivênio. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvinte da 96 FM. Eu lembro que numa entrevista anterior você chegou a fazer uma projeção, se eu não me engano, me corrija, de 2.400 homicídios até o final deste ano. Isso. Você mantém essa previsão? É isso mesmo? Ou podemos ser surpreendidos? Podemos ser mais otimistas. Mais otimistas. Apesar de em outubro nós termos batido uma série de recordes, né? Mas outubro teve uma desaceleração. E essa desaceleração faz com que a gente faça uma nova projeção para uns 2.300. 2.300. Então teríamos aí poupadas 100 vidas, né? Mas o número ainda é muito expressivo, né? Muito São expressivo, mais de 2.000 homicídios. Em termos de crescimento em relação ao ano passado, Ivênio, como é que estamos? Estamos em 35% de crescimento. 35%. Em relação ao primeiro ano da gestão R. Faria, a gente tem um número de 57% de aumento. Então não há o que comemorar, não. Mesmo poupando essas 100 vidas aí, numa projeção que pode ser feita. Na verdade, hoje não é poupando, né? Ainda é uma estimativa. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é uma desaceleração apenas no ritmo da violência homicida. Mas, na verdade, não está havendo redução. O que eu gosto de fazer de esclarecimento para a população é que há uma diferença entre redução e desaceleração. O ritmo da violência ele está determinando uma média de 6 assassinatos por dia. Tá? Então, quando a gente diminui esse ritmo, aí reduz para 5, 4,5 assassinatos por dia. Tá? Isso é que pode impactar no final do ano. Mas nós temos que lembrar que novembro e dezembro são meses violentíssimos que nós temos no nosso estado. Já quando Por quê? Justamente porque chegam as festas de final do ano, há um grande valor em dinheiro circulando na nossa sociedade, circulando no mercado. Então isso aumenta a criminalidade. Quer dizer, aumenta roubo, aumenta o furto e aumenta consequentemente os casos de homicídio, é isso? Exatamente. E note que você não citou aí entre esses 3 casos o tráfico de drogas, né? Porque o tráfico de drogas ele independe da economia, ele está sempre em alta. Ele permeia essa vida da gente já há algum tempo, já existe. Ele né? está sempre em alta porque assim, as demandas de mercado, se tem ou mais dinheiro no mercado, não impede que o tráfico cresça ou faça com que ele diminua. O que diminui mesmo são ações de impacto. A outra coisa que eu ia esclarecer, né, claro. Que quando há uma diminuição, é quando a gente observa, comparando com os mesmos períodos em outros anos, se há um aumento ou não desta criminalidade. E no nosso caso, nós temos um aumento acelerado, um aumento gigantesco, que é o aumento de 35% na nossa violência homicida em relação ao ano passado, e em relação ao início da gestão Robson Faria, nós temos 57%. A que se deve essa desaceleração que o Óbvio identificou nas ocorrências de homicídios? Como ainda é um período pequeno, de 15 dias, nós não temos ainda como diagnosticar. Exatamente, 15 dias é um período muito pequeno para a gente poder fazer um diagnóstico. Mas a gente presume, né, que seja pelas chuvas, pela ação das chuvas. Principalmente, nós temos um fenômeno mundial observado, inclusive por escolas de criminologia, como a Escola de Chicago, que aponta que toda vez que aumenta os intempéries, né, a gente tem uma redução na nossa criminalidade. É isso aí. Eu estou acompanhando o noticiário nacional e depois da votação da denúncia do Temer ontem, segunda, vai entrar na agenda da Câmara dos Deputados mais um plano de segurança nacional. Mais uma discussão dos políticos em torno da segurança nacional. É mais uma discussão estéril. E eu lhe pergunto, o que é que deveria constar num plano desse de segurança nacional, Ivênio Hermes? Com certeza é mais uma
discussão inócua, que provavelmente não vai dar em nada, porque o que nós tínhamos que discutir, nós discutimos e passamos esse ano de 2017, estamos vivendo esse ano todas as vezes repetindo a mesma coisa, explicando a mesma coisa, que não tem como resolver o problema da segurança pública se nós não gastarmos dinheiro para a segurança pública. Segurança pública não é barato, é uma coisa cara e precisa de investimentos corretos, de investimentos estratégicos, de investimentos planejados. E o primeiro e principal investimento que está faltando nesse capítulo da segurança pública é o de renovação do efetivo policial. Nós temos uma polícia civil minguada, que não tem condições em termos de efetivo, ou seja, em termos de capacidade de capital humano, para dar vazão aos inúmeros crimes. E nós temos uma polícia militar que não tem mais condições de manter um serviço de policiamento ostensivo adequado com a quantidade de pessoas que tem. E o segundo investimento, Diógenes, assim, é básico, todo gestor ele tem que observar isso. Tá? É o capital humano sendo valorizado. O policial ele não pode deixar de receber o seu salário em dia, ele não pode deixar de ter os seus vencimentos devidamente respeitados, porque ele está agindo contra a própria segurança quando faz isso. Aliás, o governo está agindo contra a própria segurança quando faz isso, porque ele impede que um ser humano satisfeito vá trabalhar nas ruas. E esse ser humano insatisfeito que vai trabalhar, vai lidar com o público, vai lidar comigo e com você quando nós precisarmos dele. Você falou dos pontos aí relacionados ao efetivo, né? Ao pessoal, não só a questão do aumento do efetivo, mas também a questão salarial. Mas segurança pública, combate à segurança pública não se restringe a isso, né? E os outros pontos? Realmente não se restringe a isso. E tanto que eu falei que eram os dois principais que precisavam ser revistos, né? Mas outros problemas que nós precisamos resolver é essa desigualdade social que permeia o nosso país. Cada dia que passa, nós estamos vendo que aumenta os bolsões de miséria, faz com que a gente tenha pessoas cada vez mais na área de suscetibilidade, de vulnerabilidade, quanto ao cometimento de crimes e quanto a sofrer a ação dos cometimentos de crime. Então, está faltando que se observe a geração de emprego e renda, que se observe uma nova captação para inflar o nosso turismo no estado. Então, uma série de ações de gestão pública que às vezes nem se percebe a conotação com segurança pública, mas que tem sim e resguarda uma interdisciplinaridade muito íntima com a segurança pública. O óbvio, ele faz parte do Fórum Nacional da Violência Pública, que apresenta aquele mapa nacional. E eu queria lhe perguntar, a gente pode ser otimista de que se resolva, em parte, o problema da violência? Existe algum caso recente de melhoria aqui no país? Nós temos dois casos de redução que eu gosto de citar. O primeiro caso de redução, ele é uma redução que a gente pode aferir, que é a redução aqui da Paraíba, aqui próximo da gente, né? A gente pode aferir. Então a gente pode aferir lá, porque eles usam os mesmos critérios que o óbvio usa. Inclusive, estivemos lá a convite do governador, passamos todos os mecanismos. Governador Ricardo Coutinho. Exatamente, passamos todos os mecanismos que trabalhamos com aferição para eles utilizarem, e está sendo utilizado lá no... Teve uma redução significativa? Está tendo uma redução significativa. Não sei te dizer os números exatos, mas eu sei que há uma redução. Já São Paulo há uma redução, mas é uma redução que a gente tem que observar com um certo cuidado, porque São Paulo não adota os mesmos meios de aferição que o óbvio observa. Nós temos, por exemplo, que São Paulo... faz com que alguns números da violência eles não sejam mapeados, não sejam divulgados. No caso, maquiados, né? E por isso, exatamente, por isso a gente não tem como dizer se aquela redução é efetiva ou não. Mas eu adianto que não é efetiva, porque quando você está medindo violência, você não está medindo cometimento de crime, você está aferindo exatamente quanto uma sociedade está se tornando mais violenta ou não. E para isso você utiliza o número de homicídios, né? Quando a gente fala em homicídio, também a gente não está falando do termo legal. A gente está falando das condutas violentas, letais e intencionais. E quais são os pontos de aferição? Os pontos de aferição. Referência. Os pontos de aferição aferir as lesões corporais seguidas de morte depois de 72 horas.
tá? Porque até 72 horas que uma pessoa não morrer por um ferimento à bala, mas ela pode morrer 3 dias depois, ela pode morrer 4 dias depois. Então nós temos que aferir adequadamente essas pessoas que morrem nos hospitais. Quer dizer, acompanhar, né? Não é só a ocorrência policial, mas acompanhar o desfecho dela. Temos que contar cada vítima. São Paulo não conta vítima, conta eventos criminosos. Então, se tiver uma chacina com 7 pessoas, ele vai contar um evento criminoso. Tá? E a gente tem que contar 7 vítimas que perderam a vida ali. Nós temos que contar todos os crimes que geram a morte e que sejam todas as ações, desculpe, que geram a morte e que tenham sido iniciadas pela ação de um ser humano de maneira intencional, sendo ela dolosa ou não. E quando eu digo de maneira intencional, é porque às vezes não a gente não observa o dolo ali na ação, mas existe sim aquele risco que a pessoa assume ao cometer aquela ação delituosa. É isso aí. Então, o Rio Grande do Norte atingiu no último domingo, dia 22, a marca assombrosa de 2.000 homicídios no ano. E a previsão aqui do nosso pesquisador, representante do óbvio, é de 2.300 até o final. Exatamente. Obrigado, Ivênio, por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Isso aí. A todos um bom dia. Acompanhem as notícias, as principais notícias do país, do mundo e do Rio Grande do Norte no portal nominuto.com. Tem um desdobramento aí da Operação Manos, mais detalhes no portal nominuto.com. Todos um bom dia. É bom estar de volta. Até amanhã com o Jornal 96.